Quando falamos em final dos tempos, imaginamos uma catástrofe global, meteoros caindo pela Terra, destruindo todo o planeta, grandes maremotos, causando a extinção da raça humana. Só que não é isso que a Bíblia fala. Não haverá um fim do mundo, o mundo não vai ser destruído. O que haverá será novos céus e nova terra. Só que daqui que aconteça isso, vai haver muitas coisas. A Bíblia nos narra que no final dos tempos, desde que Jesus veio à Terra, nós vivemos os finais dos tempos. Se levantaria nação contra nação, guerras, fomes, e Jesus falou que isso seria o começo, o princípio das dores. Nós hoje vivemos o princípio das dores. Muitas pessoas falam que o inferno é aqui. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aqui o que nós passamos é o começo do que está por vir, de algo muito pior. A Bíblia diz que esses acontecimentos, esses sinais, seria necessário para que a Igreja de Cristo pudesse identificar quando seria sua volta. E observando o globo, nós percebemos que Jesus está às portas. Tantas coisas acontecendo, tantos sinais no céu, na terra e aqui no Brasil. Quais são os sinais da volta de Jesus? Eu ouço muita coisa pela internet, muitos profetas dizendo que tiveram revelações, que tiveram visões, mas essas visões, essas revelações não se cumprem, então não vem de Deus. Temos que colocar uma coisa na nossa cabeça. A principal profecia se chama Bíblia Sagrada. Creio em revelação e profecia? Creio, com certeza. Mas devemos estar atentos ao que vem do Senhor e ao que não vem. E numa dessas profecias, eu moro aqui em Maceió, e há uns anos atrás uma mulher foi num programa de TV muito conhecido aqui local e disse que Maceió ia haver um grande tsunami, só que até hoje não aconteceu. Então, o que é que eu quero falar para vocês? Que haverá sinais sim, mas a Igreja de Cristo, muitas pessoas que dizem ser a Igreja de Cristo, estão profetizando algo que não vem da parte do Senhor. Nós vemos aí revelações sobre tsunamis aqui no litoral, principalmente do Nordeste. O que eu vou falar agora não é uma revelação, Deus não me falou nada. Se eu disser, eu estou mentindo. Na minha opinião, esses sinais, eles irão acontecer de repente, de uma hora para outra. Será uma coisa que ninguém está esperando. Tem um versículo que eu acho interessante, eu acredito que se encontra em Tessalonicenses, que diz assim, que quando disserem a paz, lhe sobrevirá repentina destruição. Esse versículo está se referindo à vinda do anticristo, mas eu quero fazer uma analogia com o final dos tempos, e eu quero dizer que esses sinais, essas grandes catástrofes, elas acontecerão de uma hora para outra. Aqui no Nordeste, principalmente, as pessoas, elas esperam muito que aconteça um tsunami. Elas acreditam que vai invadir o litoral. Mas, na minha opinião, acontecerá sinais que a população não está esperando. E um desses sinais que eu particularmente tenho muito medo desse fenômeno natural, que se chama tornado, aconteça aqui no Nordeste. Por motivos climáticos, é pouco provável que aconteça aqui. Porque é mais provável que haja furacão. Furacão e tornado é diferente. Furacão é uma mistura de vento com água, acontece mais no litoral. E tornado é vento mais poeira. Então, quando a temperatura quente se choca com a fria, então ocasiona esses fenômenos. E aqui no Nordeste, eu não ouço as pessoas falarem, alertarem sobre esses fenômenos. Eu ouço mais no sul do país, que teve um pequeno tornado, um pequeno tufão, esse tipo de coisa. Só que aqui no Nordeste, eles esperam muito terremotos, tsunamis, mas acredito, na minha simples opinião, que esses fenômenos do fim dos tempos ocorrerá de repente sem que ninguém saiba.
Eu tenho muito medo de tornado e Deus nos livre de acontecer um tornado aqui no Nordeste. Muita gente morrerá. Por quê? Porque não temos essa preparação como outros países. Sabemos que o tornado você tem que ir para o subsolo. Por quê? O tornado ele é menor que o furacão, porém ele mata mais que o furacão. Se o tornado fosse da espessura do tamanho de um furacão, ninguém iria sobreviver. E eu tenho um tio que ele estuda essa área, ele é professor universitário dessa área, e ele me explicou certa vez que se um tornado tiver a espessura de um furacão, ninguém iria sobreviver, porque o tornado pega, puxa para cima e joga muito longe carros, objetos, pessoas. Então eu já tive muitos sonhos com tornados. Geralmente pessoas que sonham com tornados são lutas. Eu já sonhei muito com tornado. Então por isso que eu estou falando. Eu estou dizendo assim o que eu acho, o que será, os sinais do fim dos tempos. Então Jesus disse que iria acontecer. Só que não será uma coisa previsível, será uma coisa de repente. É por isso que Jesus diz para a gente nos preparar, porque a nossa vida aqui na Terra é passageira. A eternidade, já está falando, é eterno, por isso que ele diz para a gente se preparar. E a igreja de Jesus também passará por esses sinais. Então, o mundo não vai acabar agora. Haverá ainda um milênio. A Bíblia diz que haverá 1000 anos. Jesus vai voltar a segunda vez lá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, e vai destruir todo o exército do anticristo. Depois disso, haverá 1000 anos ainda na terra. Satanás será preso. Depois dos 1000 anos, haverá o julgamento dos ímpios, daquelas pessoas que não aceitaram a Cristo. Então há muita coisa. Deus vai transformar o céu e essa terra. A nova Jerusalém virá para cá. Então devemos observar mais o que a palavra do Senhor nos fala. Então é isso que eu quero falar para vocês. Ninguém pode fugir dos sinais do fim dos tempos. Nós, como a Igreja de Cristo, também como seres humanos ficamos com medo, mas isso é misto que aconteça. Jesus disse que é necessário que aconteça. Então, todo o Brasil, estou falando especificamente para o Brasil, vamos estar preparados, vamos orar ao Senhor para que nenhum mal nos atinja, não só a nós, como a todas as pessoas, porque são seres humanos, são vidas. Então, na minha opinião, esses sinais virão de repente, e aqui no Nordeste, acredito que não haverá tsunami, acredito que haverá outros fenômenos naturais que a gente não está esperando, e dentre eles é o tornado. Até mais e até o próximo vídeo.